Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta familiar, consteladora, eu trabalho como voluntária, mediadora e conciliadora no Sejusc em Sorocaba e também ministro aulas sobre postura sistêmica e constelações familiares. Hoje eu estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre esses temas que, dentro do ponto de vista das constelações familiares, de vista da terapia sistêmica, e eu tive uma pergunta, que vocês fizeram para mim, a Ana fez para mim, sobre aborto. Como é que o aborto é visto do ponto de vista sistêmico? O aborto natural e o aborto provocado. Então eu sei que se trata também de um tema polêmico, mesmo porque existem leis aí querendo aprovar o aborto, e mais uma vez eu quero dizer aqui que as constelações familiares, elas trazem à luz essas dinâmicas ocultas que existem por trás dos nossos relacionamentos, esse amor deslocado, esse amor que olha muitas vezes para questões familiares que são desconhecidas de forma consciente nas nossas vidas. Então, do ponto de vista das constelações familiares, tudo pertence. Um aborto, ele precisa ser olhado. Um aborto, ele conta como uma criança dentro do sistema familiar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aborto natural. Como é que a gente olha para um aborto natural dentro das constelações familiares, dentro da terapia sistêmica. Então vamos imaginar aqui uma mulher, um homem, e esse casal essa mulher ficou grávida, mas essa gravidez ela não foi a termo. Digamos que com 3 meses de gestação, essa criança se perdeu, ela foi embora. Essa mulher teve um aborto natural. Eu vou colocar aqui um bonequinho para representar esse aborto natural. Depois de um tempo, essa mulher engravida de novo e ela nasce um filho. E a gente considera e chama esse filho, muitas vezes, de primeiro filho. O que acontece aqui com esse primeiro filho? Pode ser, quer dizer, que ele tenha uma sensação de, eu não sei o que acontece, mas eu não encontro meu lugar na vida, porque de verdade, ele não é o primeiro filho, existe um outro filho aqui, uma outra filha, essa menina, e ele é o segundo filho. E digamos que nasça depois uma outra criança, um outro irmão, o terceiro filho deste casal, mesmo que essa criança não tenha ficado, digamos que de forma do ponto de vista do fluxo da vida, aconteceu fecundação, existe uma nova vida e ela faz parte e precisa ser contada no ranking desses filhos. Digamos que dentro da lei da hierarquia, essa menina faz parte, ela é a primeira filha, mesmo que ela não tenha ficado. E dentro da lei do pertencimento, ela também tem direito a pertencer a este lugar, que é o lugar dela. Quando isso não é olhado, este segundo filho passa para o lugar de primeiro, e o que pode acontecer além dele não encontrar o lugar na vida? Pode ser que ele também, nessa identificação com este lugar dessa primeira criança que não ficou, que talvez ele tenha dificuldades de ir para a vida dele, como se ele estivesse olhando um pouquinho para a morte. E aí eu vou colocar esse olhando para a morte entre aspas, tá, pessoal? Porque esses termos, esse palavreado que eu estou usando, são falas que a gente usa na constelação. Então, onde de verdade é como se essa criança inconscientemente dissesse: como é que eu posso ocupar o lugar da minha irmã, sendo que ela é a primeira, usurpar do lugar dela e ser feliz e ter força para a minha vida e ir para a minha vida. Então, em honra a ela, como eu estou usurpando deste lugar, eu também olho um pouco para o lugar onde ela olhou, ou seja, o lugar de primeira, ele não deu certo em relação à vida. Então, eu também não me autorizo a viver plenamente. Agora, o que acontece com este terceiro filho aqui nesse lugar, quando existe essa encrenca, esse aborto não olhado? Na verdade, este filho aqui, ele é o terceiro e não o segundo. Mas ele ocupa o lugar de segundo, que seria o lugar deste irmão. E aí o que pode acontecer aqui? Pode ser que estes irmãos não se deem bem, que eles tenham encrencas um com o outro e eles não sabem por quê.
Porque de verdade, esse aqui inconscientemente, apesar de ser chamado de primeiro, ele sabe dentro, no coração dele, que falta alguém e que ele é o segundo. E quando o irmão dele, caçula, o terceiro, ocupa o lugar de segundo, ele também se ressente, é como se eles disputassem esse lugar. E para o terceiro, esse lugar de segundo também é pesado, porque não é o dele. Então também esse terceiro vai se sentir deslocado, e é como se ele dissesse, puxa, eu também parece que eu não pertenço muito a essa família, parece que eu sou meio descartável, parece que eu estou fora do lugar. E quando a gente, numa constelação, reconhece e traz de volta esses abortos, né, essas crianças perdidas, esse filho, ele pode voltar para o lugar de segundo e meio que empurrar esse outro irmão de volta para o lugar de terceiro, onde de repente esse relacionamento flui melhor. Agora, o que pode acontecer aqui também? Pode acontecer que talvez este aborto, suponhamos que esse aborto não foi um aborto de poucos meses de gestação, que realmente essa mãe e esse pai entraram em contato com essa criança. Essa criança mexeu, essa criança foi esperada, essa criança passou dos 5 meses, 6º mês, 7º mês, e de repente acontece algo que compromete a vida dessa criança e essa criança morre. O que acontece no coração dessa mãe? O que acontece no coração desse pai? Claro, o pai sente também, mas mais a mãe que acompanhou todo esse tempo, que sentiu e carregou essa criança. Ela precisa viver um luto e muitas vezes ela não vive esse luto. E quando ela engravida desse segundo filho, de uma forma assim muito próxima, às vezes ela também carrega uma esperança no coração dela, como se ela dissesse, puxa, eu acho que é essa criança que está voltando na forma dessa segunda. Essa primeira criança está voltando. Então fica mais fácil ainda, nesse caso, de essa mãe sem querer, ou quer dizer, sem querer não, ela coloca de propósito, mas de forma inconsciente, ela jamais vai achar que ela vai encrencar essa criança com essa atitude. Mas quando ela também incentiva e coloca essa criança no lugar de primeira, ela também traz esse peso extra. E muitas vezes essa criança, durante a gestação, ela também já sente que essa mãe, ela não está 100% na vida, ela carrega um sofrimento muito grande. E o que essa criança pode fazer? Ela pode dizer, puxa mãe, eu vejo o seu sofrimento e eu cuido para você. Eu me coloco no lugar dessa criança, eu cuido dela para você. E aí ela também fica, digamos, a serviço, ela entra num serviço a essa mãe e compromete também o seu lugar na hierarquia. É como se ela fosse do mesmo tamanho da mãe, ou como se ela fosse maior do que a mãe, cuidando dessa mãe para ela. E aí podem aparecer sintomas nessa criança como depressão, pânico, um vazio existencial que eu não entendo e que eu não conheço. São essas encrencas na hierarquia. E o que acontece quando se trata de um aborto provocado? No caso de um aborto provocado, o aborto provocado ele é equivalente energeticamente a um assassinato, porque existe vida, aconteceu vida, que foi interrompida de uma forma proposital. E aqui, pessoal, eu acho que é muito importante enfatizar que dentro desse trabalho de constelações não existe julgamento. Então, uma mulher que comete um ato desses, ela tem as suas razões. Ela tem também os seus emaranhamentos, que muitas vezes são sistêmicos, porque a gente vê que em muitos lugares isso é até cultural. Quando as mulheres eram muito férteis, antigamente não existiam métodos contraceptivos, nem sempre esses maridos, eles respeitavam a tabelinha dessas mulheres, elas se viam grávidas mais uma vez, e muitas vezes a condição não era fácil, não tinha condição, não havia condições de alimentar tantas bocas. E essas mulheres muitas vezes optavam por ter um X número de filhos e depois elas iam abortando, com vários métodos, chás, práticas inúmeras. E às vezes a gente também se vê repetindo essas histórias em honra a essas histórias ancestrais, porque de verdade, se a gente for pensar, hoje a gente já tem condições de não precisar engravidar se a gente não quiser, mas pela porta dos fundos a gente baixa a guarda muitas vezes e uma gravidez indesejada acontece. Então o que acontece do ponto de vista do aborto provocado? O aborto provocado,
nesse trabalho de constelação, tem essa energia de assassinato. Quer dizer, eu sacrifico a vida dessa criança por um benefício próprio. Quer dizer, eu coloquei essa criança também a meu serviço. E qual é a solução sistêmica para isso? Eu, enquanto mãe, eu, enquanto pai, olharmos para esse presente que essa criança nos dá, que é a vida. Ela sacrifica a própria vida em favor destes pais. Quando isso é visto, quando esse luto pode ser vivido, então, digamos que a gente libera os nossos próximos filhos de carregarem esse peso. Porque o que acontece aqui quando, por exemplo, digamos que ao invés de ser um aborto natural, que fosse um aborto provocado? Normalmente, depois de um aborto provocado, este filho seria um aborto espontâneo. A gente vê isso com muita frequência. É como se o peso fosse grande demais. E essa criança que entra nessa gestação, é como se no coração dela ela dissesse: como é que eu posso ficar na vida se o meu irmão, se a minha irmã não teve o mesmo direito? Então eu também não consigo ficar. Então a gente vê que muitas vezes depois de um aborto provocado acontece um primeiro aborto espontâneo, como que se aliviasse isso para este terceiro filho poder nascer. E esse terceiro, ele nasce, mas ele tem toda uma história de irmãos anteriores. Na verdade, ele é colocado como primeiro, mas ele é o terceiro. E muitas vezes também essa criança aqui nesse lugar, ela é uma criança que adoece com muita facilidade, é uma criança que tem problemas de saúde, é como se existisse uma pulsão inconsciente em direção à morte. É como se ela dissesse: eu vejo o que aconteceu aqui, como é que eu posso me dar o direito de estar na vida quando o meu irmão, a minha irmã aqui, foi arrancada da vida. Então, essas encrencas, né, esse amor inconsciente em relação a esses irmãos, ele é muito forte entre os irmãos. E muitas vezes também acontece uma outra coisa, que é muito frequente, muito mais do que a gente imagina. O que acontece com essa mulher depois de um aborto provocado? Num primeiro instante, esse aborto atende uma necessidade, seja de estudar, seja porque eu me relacionei com alguém que não vai ficar comigo, seja porque eu não posso ser mãe solteira agora porque eu preciso trabalhar, eu tenho tantas outras prioridades, e todas elas são prioridades válidas. Mas o que acontece com essa mãe depois, se ela não olha para esse presente que este filho está lhe dando, presenteando-a com a vida, nesse aborto? Uma culpa enorme. Então, muitas vezes, uma mulher, depois de um aborto provocado, esse aborto provocado marca demais a vida dessa mulher. E é como se ela morresse um pouquinho junto com esta criança. E o que acontece também neste filho aqui? Depois que ele nasce, ele também sente, ou mesmo durante a gestação, ele sente essa profunda dor dessa mãe. E essa criança é como se ela dissesse: mãe, eu fico, mas eu cuido da sua dor. Eu olho para todos eles, eu vou no seu lugar, eu morro no seu lugar. Para você ficar, eu morro um pouco. Eu olho para isso, para que você fique, para que você diga sim à vida. E o que a gente vê em relação, por exemplo, a um casal que de repente opta por um aborto? Digamos, eu tenho já meus 2 filhos, 3 filhos e engravidei de novo, temporão, eu não tenho tempo para isso agora, eu já criei meus filhos, eu não quero outro, e eu provoco um aborto. Se isso não for bem elaborado, bem conversado, e este luto vivido, e esse presente que é a vida dessa criança, que se dá em sacrifício para que eles fiquem bem, se isso não é vivido junto, esse casal se separa, porque é um ato tão sério e tão importante que, se isso é feito de forma leviana, esse casal ele se perde, isso separa o casal, muito provavelmente um divórcio. Mas se isso não acontece, essa relação ela esfria. E a gente acaba vivendo na mesma casa, mas a gente não tem mais essa liga de casal. Então um aborto provocado, ele também pode ter essa consequência de separar esse casal.
dentro dessa dinâmica, então, do aborto, qual seria, digamos, a solução? Quando esta mãe e este pai, simbolicamente, carregam essa criança no colo e colocam essa criança no seu coração e agradecem pelo tudo que ela lhes deu. E quando elas dizem sim à vida, é como se essa mãe dissesse: eu presenteio você ficando na vida. Se eu faço algo de muito bom com o que eu recebi de presente de você, a sua vida, esse sacrifício não foi em vão. E a gente vê, né, pessoal, aquilo que o Bert Hellinger falou, né, essa teoria das constelações, ela foi toda escrita em cima de observação daquilo que acontecia e acontece em constelações no grupo. Então, os representantes contam como eles sentem no grupo. E é daí que Bert Hellinger entendeu quais são essas dinâmicas, aquilo que cura o sistema familiar e aquilo que sobrecarrega o sistema familiar. Então, numa constelação no grupo, quando a mãe vai para a morte atrás do filho abortado, o que acontece com esse filho abortado ou com o representante dele numa constelação em grupo? Esse representante nos conta, ele fala: não é isso que eu quero. Eu não fico feliz. Se a minha mãe vai para a morte, o meu sacrifício não valeu a pena. Foi em vão. Então, quando essa mãe diz sim à vida, quando essa mãe diz sim aos seus outros filhos, quando essa mãe libera estes outros filhos para a vida, aí sim, digamos que esta perda ou esse aborto provocado, né, não foi em vão. Isso valeu a pena quando existe um dali para frente que constrói algo de bom, que passa a vida adiante, mesmo que seja em outros, nos que virão depois. Então, eu não sei se ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato também. Eu vou deixar mais uma vez a minha página no Facebook, é Uli Holtz Constelações Familiares. Se vocês tiverem também e quiserem rever algum vídeo, no vídeo 1 e no 6, eu conto um pouquinho sobre essas leis relacionais que regem os relacionamentos, todas essas dinâmicas trazidas por Bert Hellinger. E fico à disposição também para perguntas. Eu acho muito bom quando vocês fazem perguntas, porque vocês me dão a oportunidade de trazer temas que vocês querem ouvir aqui. E agradeço mais uma vez vocês estarem comigo nessa quinta-feira e até a semana que vem. Um beijo.